Hoje vim até aqui de verde e amarelo, cobrir o progresso da bandeira do Brasil, que progresso isso não é, e estamos aqui com a estrelinha vermelha representando a esperança em dias melhores. Se você é fora Bolsonaro, eu peço que você se inscreva aqui no canal, é 1 segundo, não paga nada, é de graça. A gente aqui faz resistência ao desgoverno Bolsonaro todos os dias. Se você é bolsonarista, vai embora que eu não quero bolsonarista aqui, aqui é resistência a esses bandidos. Hoje, foi um dia, olha, que dificuldade hoje de assistir a sabatina do André Mendonça. Primeiro porque o André Mendonça pensa numa pessoa insossa, numa pessoa sem sal, uma pessoa insípida. Olha, eu até usei palavras difíceis aqui. Olha, que cara chato de ouvir falar. Meu Deus do céu, que coisa chata. E hoje a gente viu quantas traições eu vi hoje. A primeira foi da senadora Elisiane Gama. Quem acompanhou a CPI da Covid deve lembrar que ela era uma das mais incisivas senadoras contra o bolsonarismo, denunciando os crimes lá do Bolsonaro na pandemia e tudo mais. Ela foi a relatora do André Mendonça na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, ou seja, ela é quem produziu o relatório dizendo se recomendava que o André Mendonça fosse para o STF ou não recomendava que o André Mendonça fosse para o STF. A senadora Elisiane Gama, que todo mundo falou, nossa, é uma pessoa de esquerda, ela é uma pessoa que vai para cima do Bolsonaro, fez um trabalho excelente na CPI da Covid. Pois bem, eu vou te mostrar aqui um vídeo do André Mendonça no meio da pandemia, né? Ele era advogado-geral da União. Tá aqui o Bolsonaro e o André Mendonça. E aí, eu vou mostrar um vídeo curto, viu? Bem curto. Olha só, André Mendonça aqui fala dele. Só me criticou, certo? Eu acho que tem que ser uma campanha de conscientização. Você vê que tem muito médico dizendo já que essa máscara protege bulhufas. Bulhufas, é outra farsa que tem pela frente. Bandido não vai preso, né? Mas quem usa máscara... Bem lembrado, André. Aqui fala, André. Bandido não pode preso, mas quem não... André Mendonça, bandido não vai preso, mas quem usa máscara e o Bolsonaro disseminando fake news do lado dele. Pois bem, sabe o que Elisiane Gama fez? Ela fez parecer favorável ao André Mendonça no STF. Ela falou que o André Mendonça nunca cometeu ato ruim algum e que recomenda o André Mendonça. No começo da sessão hoje do STF parecia que a gente estava numa igreja evangélica. Tava ali Elisiane Gama falando muito de religião, o André Mendonça falando de religião. Aí ela falou, olha, apesar disso tudo, o André Mendonça não vai ser terrivelmente evangélico, ele vai ser um cara que vai respeitar o Estado laico. Eu vou te falar, não faz 3 dias. 3 dias, foi... Na segunda-feira, o André Mendonça estava no Senado e disse a senadora, e saiu em toda a mídia, eu serei terrivelmente evangélico no STF. Pois bem, hoje a Elisiane Gama fingiu que não escutou, ou ela escutou e realmente ela fingiu que não escutou, ou nem fingiu. Na verdade, ela escutou e gostou do que escutou, e aí deu parecer favorável. A Elisiane Gama é uma dessas que votou a favor do André Mendonça, bolsonarista no STF. Aí o André Mendonça começou a falar, olha, a cara de pau dele, começou a falar que chegou um momento que ele falou assim, todo mundo tem que ser antifascista, eu também sou antifascista. Foi André Mendonça que era ministro da Justiça quando o Ministério da Justiça fez um dossiê de antifascistas. Lembra disso? Faz um tempo, ano passado? Pois bem, André Mendonça era o ministro da Justiça. E aí depois ele falou que ele não sabia do dossiê. O dossiê foi feito pela cúpula do Ministério da Justiça. Todos os funcionários diziam que todo mundo sabia do dossiê, só o André Mendonça, ministro da Justiça, não sabia de um dossiê que estava catalogando pessoas antifascistas. E aí, na defesa dele ao dossiê no STF, sabe o que ele fez? Porque o STF votou para que o dossiê fosse jogado no lixo. O André Mendonça falou que, olha, nós no Ministério da Justiça temos a prerrogativa de fazermos relatórios de inteligência e identificar cidadãos que possam cometer crimes contra o governo. Ou seja, ele não sabia do dossiê antifascista, mas ele defendeu a fazer o dossiê. E aí, o André Mendonça hoje falou que não, que na verdade ele não é fascista coisa nenhuma. Falou que ele é a favor do relacionamento, do casamento de pessoas do mesmo sexo. Falou, nossa, o André Mendonça hoje falando, você fala, nossa, mas que cara democrata. Esse cara, nossa senhora, esse cara é um anjo, parecia... Dava vontade, vendo só o que ele falou, se você não soubesse quem é André Mendonça, vendo o que ele falou hoje, o discurso dele, eu, senador, votaria assim sem pensar 2 vezes, porque, nossa senhora, mas você sabendo quem é o bandido, não dá pra votar assim. Eu vou te mostrar aqui um pouquinho sobre quem é o André Mendonça. Já mostrei aqui um pouquinho, mas tem mais. Tem aqui uma matéria do G1, ó, de quando André Mendonça era ministro, falando assim, ó, professor não pode atuar como militante. Quem quiser pausa aí para ler.
Professor não pode atuar como militante, diz André Mendonça sobre pedido para o STF liberar polícias nas universidades. Aqui é André Mendonça aqui. Sabe o que ele queria? Ele fez um pedido, ele queria que a Polícia Federal atuasse nas universidades para checar se os professores estão fazendo doutrinação ideológica de esquerda. Queria monitorar professores dentro de universidades. E aí, a segunda alternativa dele era que os policiais, se não pudessem entrar nas salas de aula, que eles monitorassem pelo menos os grupos acadêmicos da universidade. Ou seja, para ver se estava tendo alguma formação de grupos sociais, que fossem grupos que pudessem alterar a ordem do Brasil. Ou seja, se tiver aí formando um grupo de esquerda na universidade ou grupo de alguma coisa que eles não gostam, a polícia já estava ali para reprimir. Se estivesse formando um grupo neonazista, carecas do ABC, esse tipo de grupo aí de gente que quer cometer crime, que são fascistas, aí não, a Polícia Federal é capaz de ajudar os caras. É assim, esse era André Mendonça como advogado-geral da União. Esse cara que vai agora para o STF vai ficar 28 anos no STF. Eu vou repetir, 28 anos dele no STF. Ele também, ele falou hoje que ele é contra a tortura, que não. Ele pediu desculpas por uma declaração que ele deu há algum tempo, em que ele disse que a democracia no Brasil foi conquistada sem derramamento de sangue, e que na ditadura não teve tortura, não teve nada. Ele pediu desculpa, ele falou que ele é contra a tortura, tudo mais. E aí, ele é tão contra a tortura que aqui tem documento, ó, matéria também, vamos mostrar aqui, ó. Vamos mostrar aqui. Isso aqui foi quando, quem quiser pausa para ler, é um pouquinho extenso, mas eu vou te explicar o que está escrito aqui, ó. Eu só estou deixando o documento para quem quiser pausar para ler, pode pausar e ler. Isso aqui era, o Bolsonaro queria comemorar o golpe de 64, o Ministério da Defesa queria fazer comemoração dentro dos quartéis do golpe de 64, o golpe que fez com que o Brasil tivesse uma ditadura, inflação galopante, 1 milhão de mortos de fome todos os anos e muita tortura, quem era contra desaparecia, morria, era torturado, tudo mais. Pois bem, o André Mendonça, como advogado-geral da União, ele defendeu o Ministério da Defesa, sempre nas votações do STF, quando alguma coisa referente à União, a Advocacia Geral da União está ali para dar uma posição favorável ou às vezes contra. Não, ele defendeu, sim, tem que comemorar mesmo. Eles não chamam de golpe, eles chamam de Revolução de 64, Revolução Popular, às vezes Revolução Democrática, né, o que acabou com a democracia. Eles chamam assim. Ou seja, André Mendonça é a favor da ditadura, ele é a favor da tortura, ele é a favor de tudo que tá ruim. Aí eu tive que ver hoje o senhor Alessandro Vieira, outro que, lavajatista, assim com o Sérgio Moro, se der um chute nas partes íntimas do Moro, quebra os dedinhos todos o Alessandro Vieira. E aí o Alessandro Vieira dizendo que temos que dar um voto de confiança ao André Mendonça, só faltou dar um beijo no André Mendonça, só tava assim, nossa, André Mendonça, e declarando praticamente voto favorável ao André Mendonça. Daí, ó, amigão do Sérgio Moro, lavajatista, na CPI da Covid, ele era tigrão, hoje tchutchuca do André Mendonça. Não só o Alessandro Vieira, não. Lembra do Omar Aziz, presidente da CPI? O Omar Aziz só faltou... É sério, eu acho que o Omar Aziz, hoje à noite, vai ter um encontro com o André Mendonça. Que, olha, ele estava tão amoroso com o André Mendonça, só faltou falar, nossa, eu te amo, André Mendonça. Elogiou aqui, elogiou aí, mandou abraço para os pastores, mandou abraço para não sei quem, falou da competência, de tudo mais. Omar Aziz é aquele que ganhou 220 milhões em emendas na véspera da votação do relatório final da CPI, e aí ele tirou os crimes de genocídio e de homicídio do Bolsonaro, que eram os dois crimes que iam dar cadeia rapidamente para o Bolsonaro. Os outros crimes, o Jair Bolsonaro vai demorar alguns anos para ser preso pelos outros crimes que cometeu na pandemia, mas homicídio, ele seria sai o Bolsonaro em 2023, tinha uma boa chance dele estar preso em menos de um ano. O Omar Aziz, por 220 milhões que ele teve de emendas liberadas, tirou aquilo. Agora não sabemos quanto mais que liberaram de emendas, porque o orçamento é secreto, se chama orçamento secreto, o Bolsolão. Vamos falar de uma coisa que é o seguinte, isso tudo que está acontecendo, 2 dias atrás o Congresso aprovou o Bolsolão e aprovou que as emendas de 2020 e 2021 continuarão secretas. A partir de 2022 serão publicizadas, ou seja, serão públicas, saberemos quanto cada um ganhou. Mas o resto ficou secreta e 2022 vão ser 16 bilhões para o Bolsolão, para compra de votos em ano eleitoral. Vamos lembrar de uma coisa, isso tudo, essa é a decisão agora do André Mendonça virar ministro do STF, a decisão do Davi Alcolumbre de pautar isso, o Davi Alcolumbre não ia nem pautar, ele estava falando isso até 2, 3 semanas atrás. Ele mudou
depois da PEC dos precatórios. A PEC dos precatórios, que foi aprovada com muita traição, até de setores à esquerda, na Câmara dos Deputados, ali legalizou toda a corrupção e ali os senadores, os deputados ficaram sabendo, ó, teremos verba para roubar muito em 2022. Então, a partir dali, o governo Bolsonaro conseguiu negociar. O STF barrou a execução das emendas de relator, mas eles já avisaram para os outros parlamentares, ó, a gente vai driblar aqui a decisão do STF. Eles não imaginavam que a PEC dos precatórios seria aprovada, teve que ter traição da esquerda e mesmo assim passou por poucos votos. Aí no segundo turno passou por muitos e muitos votos. E aí, com tudo isso liberado, o que aconteceu? Eles conseguiram aprovar depois na Câmara dos Deputados, foi 238-11 a votação de 2 dias atrás, que liberou o Bolsolão. No Senado foi 34-32. E a mídia inteira começou a falar, claro, tem que atacar o PT, começou a falar do Rogério Carvalho. Eu fui um dos que mais cobrei ele no Twitter, nas redes dele, você ia lá nos posts dele tentando explicar o inexplicável, o comentário com mais curtidas era sempre o meu descendo a lenha nele. Por quê? Porque ele traiu. Toda a bancada do PT tem mais ou menos 70 parlamentares, são 50 e tantos na Câmara e 8, 9 no Senado. Ok, vai mudando o número, sabia? O número de parlamentares, um parlamentar vai suspenso, o outro pede licença, então sempre muda. Tá, o que acontece é o seguinte, a bancada do PT inteira votou contra, inteira, exceto um, que foi o Rogério Carvalho. A votação foi 34-32. Se ele tivesse votado contra, se ele não tivesse traído, não só o PT, mas 99% dos eleitores dele, ele traiu, a votação acabaria 33-33. Com empate, o presidente do Senado é quem daria o voto de Minerva. Muita gente não sabe, mas o presidente da casa, o presidente da Câmara e do Senado, eles não votam. Eles nunca votam. Eles só votam em caso de empate. É muito raro, eu dou aqui o exemplo às vezes do Rodrigo Maia, uma vez era uma votação contra o Sérgio Moro, ele desceu da presidência só para votar porque era uma coisa simbólica, quer dizer, só uma coisa simbólica, eles não votam. Se desse empate, o Rodrigo Pacheco, que não votou, iria desempatar e legalizar o Bolsolão. Isso tudo porque a PEC dos precatórios foi aprovada lá atrás, e acontece o quê? Acontece que com os senadores sabendo que eles vão ganhar muita grana em ano eleitoral, eles começaram a se vender. Quanto você acha que a Elisiane Gama não ganhou para defender o indefensável hoje? Quanto você acha que o Omar Aziz não ganhou, fora os 220 milhões lá do mês passado, para defender hoje o indefensável? Quanto você acha que o Alessandro Vieira não ganhou? E não são só eles. A Simone Tebet falou em dar um voto de confiança para André Mendonça. Eu tô cansado de ver fascista ganhar voto de confiança. O cara é bandido, o cara é criminoso. Ele não é criminoso 1, 2, nem 3, nem 5 vezes e nem 10. Ele é criminoso centenas de vezes e ele continua repetindo. Aí chega na hora H, na hora de barrar o fascismo, de jogar ele para fora. Não! Vamos dar um voto de confiança. Quando era um governo de esquerda, quando era no governo Dilma, não, vamos triturar, tem que prender todo mundo. Eles estavam todos bravos. Viu o Alessandro Vieira falando do que o Lula falou sobre a Nicarágua. Só falta, se pudesse prender o Lula por uma fala sobre a Nicarágua, o Alessandro Vieira era o cara que estava com a algema lá. Mas para André Mendonça, fascismo. Não, o Alessandro Vieira é fascista. Apoiador do Moro, é fascista. André Mendonça, não, vamos dar um voto de confiança. Simone Tebet, outra. Cátia Abreu, outra. Cátia Abreu trocou o voto dela de hoje, trocou um monte de coisa por uma vaga no Tribunal de Contas da União, que é uma vaga vitalícia. Ou seja, até os 75 anos a Cátia Abreu será ministra do Tribunal de Contas da União. Então ela não vai mais precisar de voto para se eleger, então agora ela ligou o modo traição. O eleitorado dela que se dane, ela quer trair todo mundo, ela quer fazer acordo agora com todo mundo. Mais sobre André Mendonça, olha o que ele falou. Hoje ele falou que ele é a favor, ele não tem nada contra homossexuais e tudo mais. Aqui o André Mendonça faz menos de um ano. Quem quiser pausa aí para ler, 3, 2, 1, pausa. Agora eu vou ler aqui. Contudo, isso não significa que o cristão deva concordar ou não possa questionar o homossexualismo. Esse ismo é usado para doenças. Ele escreveu homossexualismo com ismo em vez de homossexualidade de propósito, para ser pejorativo mesmo, para falar como se fosse uma doença. Aí ele fala, o próprio STF assim reconheceu, os direitos às liberdades de expressão religiosas são inalienáveis. Quer dizer, o cara que é religioso, se ele é religioso, ele pode odiar gay, ele pode bater em gay, pode defender a morte de todo mundo que for homossexual. É isso que André Mendonça defendia. E não faz nenhum ano. Mas vamos dar um voto de confiança. Aí, em 2022, estarão todos esses vendidos pedindo voto
Me reeleja, eleja os deputados, meus amigos, eleja o Sérgio Moro. Aqui mais uma, quem quiser ler aqui, ó. Ministério da Justiça e Segurança Pública, quando ele foi ministro da Justiça. Aí, ó, pra você ver aqui que a assinatura é do André Mendonça. E aí, quem quiser pausa aqui para ler, mas eu vou falar o que é esse documento. Ele viu um vídeo na CNN de alguém criticando o governo, e aí ele resolveu processar a jornalista com base na Lei de Segurança Nacional. Quer dizer, ditadura, André Mendonça, o cara é ditador. Estará no STF graças a esses vendidos todos, todo mundo se vendendo, o Bolsolão rolando solto, e agora teremos um fascista no STF. Já temos o Cássio Nunes, que o Bolsonaro, palavras de Jair Bolsonaro, disse que ele é 10% do Bolsonaro está lá no STF, agora temos 20% do Bolsonaro está no STF, só que agora é uma parte fascista da pior espécie, com apoio de todos esses bandidos do Senado. Todos esses não, porque não foi unanimidade, para você ver, né? É isso aí, mas, veja bem, te dou 2 anos. E ó, quando eu sempre falo pra frente, talvez seja bem menos. Pro André Mendonça trair o Bolsonaro, ele vai trair com gosto. Mas não pense que vai ser pouco, não. Ele vai trair bem traído o Jair Bolsonaro. Você acha que, nossa, temos agora um bolsonarista por 28 anos no STF? Não tem, mas não tem mesmo. O André Mendonça vai trair o Bolsonaro. Ó, se você acha que o Fachin, a Carmen Lúcia, a Rosa Weber traíram a Dilma e tudo mais, o PT que os indicou, o que o André Mendonça vai fazer com o Bolsonaro a partir de 2023 vai entrar para os livros de história. Ele não vai ter um voto dele favorável ao Bolsonaro. Você quer apostar comigo? Aposta. Que, essa dificilmente eu erro. Eu vou mostrar aqui nosso carro de som denunciando o Bolsonaro lá em Belém, na fila da Caixa Econômica Federal. O povo está indo para a fila agora para receber Bolsa Família e está tendo a péssima notícia de que o Bolsa Família não existe mais. Virou Auxílio Brasil e muitos não podem receber. Tá aqui um trecho, no próximo eu mostro mais. Quem quiser nos apoiar, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro, no primeiro comentário deixa o Pix, PicPay e as minhas outras redes sociais. Aproveita e se inscreve também no canal. Falou!